Marcos capítulo 6, ou dependendo da sua tradução aí, meia dúzia, né? Então, Marcos meia dúzia. Eu vou ler os versículos do 1 ao 6, aí você deixa sua Bíblia aberta, a gente vai lendo mais. Não vou ler tudo isso não, né? Vou ler só os primeiros, só depois você deixa aberto, eu leio mais, você vai acompanhando, só para a gente orar aqui. Então, Marcos 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Amém. Só até aí. Vamos orar. Peça para Deus falar o teu coração. Peço que você que está aqui na igreja, você que está na internet nos acompanhando aí, ore, faça uma oração bem simples, mas de todo o coração, com sinceridade. Peça para Deus falar com você. Esse é o intuito, né? É o alvo da pregação, é tocar a sua vida. Que Deus fale com você e fale mais um pouco comigo também, né? Então Deus não fala só com vocês. Quando eu estou pregando, é tão maravilhoso isso, que a gente entende tanto que é Deus falando, que Ele fala inclusive com o pregador. Muitas vezes eu prego aqui, eu falo coisas que servem para mim, que edificam a minha vida, me fortalece, me exorta. Então peça para Deus falar com você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor maravilhoso Pai, peço agora que o Senhor toque as nossas vidas com a Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, Deus. Eu peço que o Senhor venha nos encher com ela, a ponto, Senhor, de transbordarmos. Mas esse transbordamento não é para desperdiçar a Sua palavra. Pelo contrário, esse transbordamento é para que outras vidas sejam alcançadas com esta palavra também. Nós possamos levar esta palavra no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, pelo nosso caminho, por onde a gente for, que a gente possa levar a Tua palavra ao necessitado, essa pessoa que precisa ouvir a Tua voz, a Tua mensagem. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a recebermos, a compreender Tua palavra e nos enchermos dela. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos lá então, Marcos capítulo 6, primeiro versículo aí fala que Jesus, ele vai para a sua terra, que sua terra é Nazaré, tá? E fala que chegando o sábado, ele passou a ensinar na sinagoga, e muitos ficaram admirados com isso, e questionando, né? Versículo 2 fala, na metade do versículo 2, né, diz assim: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E olha agora o versículo 3, o que eles falam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então olha só como eles estavam admirados, conhecendo quem era Jesus. Viu Jesus quando nasceu, viu Jesus, né, quando deu os primeiros passinhos lá, viu Jesus ali crescendo, brincando ali, né, até às vezes com os vizinhos, com os amiguinhos lá da vizinhança. Então viram que Jesus, como homem, era uma pessoa normal, era uma criança como qualquer outra, cresceu sendo um menino como qualquer outro, né? E aí Jesus então começa o seu ministério, cresce, um adulto, começa seu ministério, e eles ficam admirados com o que Jesus falava, fazia. Eles começaram a ficar admirados, né? E aqui eu quero abrir um parênteses só para dar uma explicação a você que está na internet.
Às vezes alguém vai falar para você, vai questionar você, dizendo que Maria, ela teve somente Jesus. Ela só teve Jesus e ela não teve mais nenhum filho e ela nunca teve relação sexual com José. Isso é mentira, biblicamente eu estou falando, claro. Né? A Bíblia mostra que ela teve sim, após Jesus nascer, eles tiveram uma vida de marido e mulher como qualquer outro. Né? Tiveram relações sexuais sim, parece, né? A sociedade gosta, principalmente os religiosos, de pintar o sexo, a relação sexual como um pecado, e não é, se ela for feita dentro do casamento. Então, se ela está dentro do casamento, não é um pecado. Então, Maria e José tiveram vidas mesmo de marido e mulher, né? José e Maria tiveram esse relacionamento de casal mesmo, tiveram seus relacionamentos, teve as suas partes íntimas a ele, os seus momentos íntimos, parte de relação sexual e tudo mais. E daí o versículo 3 fala dos irmãos de Jesus, né? E até alguém pode falar para você, não eram irmãos, eram primos. Esses aí que a Bíblia chama primo, irmão, tudo isso também não é verdade, gente, tá? Então por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, para não sermos enganados, né? Não engolir o que falam. A gente tem que conferir na Bíblia se que o fulano fala está certo, se o pastor fala está certo, tanto o pastor aqui, o seu pastor, como também o pastor da televisão, do rádio, o que ele está falando bate com a palavra de Deus. O que um padre falou, seja ele famoso ou não, bate com a palavra de Deus. Então, aqui fala que Maria, diz aqui, não é filho de Maria, e os seus irmãos, né, Tiago, José, Judas, Simão, aqui cita pelo menos 4 irmãos de Jesus. E quando fala irmão, é irmão mesmo, porque se fosse para chamar de primo, a Bíblia colocaria como primo, que é o caso de João Batista. João Batista era primo de Jesus, né? Então aqui são irmãos, e ainda fala assim, e não vive aqui entre nós suas irmãs. Então quer dizer, Jesus teve irmãos e irmãs. Então tiveram muitos filhos, eu não sei, chegaram a 13, igual minha mãe e meu pai, né? Minha mãe e meu pai não perdia tempo. Então, não sei se tiveram 13, mas as irmãs não citam, porque não era muito comum citar nomes de mulheres, né? Mulher não era muito contada, não tinha muito valor. Então, sobre esse parênteses, para que você entenda, se alguém falar com você, grave esse texto, anota esse texto, que é bom você ensinar as pessoas, que às vezes não tem um conhecimento bíblico. Ouviu alguém dizer que Maria sempre foi virgem, por isso que fala Virgem Maria, porque acredita que Maria sempre morreu virgem, e não é verdade isso, né? Ela teve relação de marido e mulher ali com José, tá? Então aí está relatado isso, e diz aqui, que eles ficaram admirados, conhecendo quem era Jesus, sabendo que os irmãos estavam ali no meio dele, as irmãs, né? Conheciam, e ainda fala que Jesus era carpinteiro, né? Então quer dizer, ele herdou, ele aprendeu e continuou o ofício do seu pai José. Jesus continua com o ofício, ele cresce sendo um carpinteiro. Olha só que legal isso aqui. Então a Bíblia fala essas coisas a respeito de Jesus. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse a eles, né? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então olha só, Jesus pega e dá uma dura neles. Fala assim, que não há profeta sem honra, né? Que geralmente o profeta não tem honra na sua cidade, no meio de seus parentes. Quer dizer, olha, Jesus chamando a atenção deles, fala, só porque vocês me conhecem, vocês não estão me dando valor. Isso acontece muito. Às vezes o seu parente não crê que você está servindo a Deus de verdade. Fala, imagina, isso aí já, isso aí.
Isso aí não engana ninguém, tá? Você tem que provar para a família que você agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de palavra, uma pessoa que está indo para a igreja. Mas é difícil isso. E as pessoas vão ter que ver depois com as nossas atitudes, que nós realmente mudamos, que Deus agora guia a nossa vida, somos realmente de Deus, que aceitamos Jesus e tivemos uma mudança de vida. As pessoas vão ver isso em nós. O crente se engana muito numa coisa, achando que os nossos familiares quer que a gente haja igualzinho a eles. Isso não é verdade, gente. Eles querem ver diferença em nós. Quando você vai numa festa, se você enche a cara junto com seus familiares, achando que eles vão te achar bacana, sabe o que eles falam depois? Aí ela falou que é crente, enche a cara, você é crente igual esse aí? Mas eu não, estou fora. Eles falam isso. Agora, quando você está numa festa com seus parentes, você fala assim, obrigado, eu não estou mais bebendo não. Eles vão falar, o quê? Na hora pode brincar com você, zoar, falar, mas só porque você é crente agora. Minha mãe fazia isso comigo. Quando eu ia na minha família grande, tinha festa quase todo fim de semana, ou então tinha reunião todo final de semana na casa da minha mãe, tinha reunião de família. Eu me converti, nas festas minha mãe pegava copo de cerveja. Eu nunca fui de ficar bebendo não muito, mesmo antes de aceitar Jesus. Já fiquei bêbado quando era moleque e tal, mas nunca fui de ficar bebendo não, nem fumar, nunca tive esses vícios. Mas minha mãe nas festas, ela pegava copo de cerveja e falava, Joel, toma aí, sabendo que eu era crente. Ela falou, toma aí, Joel. Eu falava, mãe, eu não quero, obrigado. E ela falou, só porque você é crente? E ela põe o copo de cerveja na minha boca. Ela encostava na minha boca e falava, toma, Joel. Só porque você é crente você não vai tomar? Eu falei, mãe, aí sabe o que eu falava para ela? Eu falei, mãe, não é porque eu sou crente que eu não vou tomar. É porque agora eu tenho poder para dizer não quero. Agora eu posso dizer para a bebida, eu não quero. Então você que é crente, você pode dizer agora para a bebida, para o cigarro, para a cocaína, para o crack, para a maconha, você pode dizer, eu não quero você mais. Amém? Então você tem poder e autoridade. E os nossos familiares querem ver em nós essa diferença. Eles não querem mais, igual eu era uma pessoa que falava muito palavrão, eles não querem ver você no meio deles falando palavrão, porque eles vão falar que você não mudou, que Jesus não fez nada em você, que Jesus mais fraquinho que se aceitou. É isso que eles pensam e eles falam depois, não na sua frente, mas nas suas costas. Eles falam isso, porque eles querem ver algo diferente em nós. E aqui, Jesus fala que ele não é reconhecido nem na sua família, porque os seus próprios irmãos não criam em Jesus como Filho de Deus. Terrível isso. Mas os próprios irmãos não criam em Jesus. Aqui então Jesus enfrenta uma luta muito grande já dentro da família, depois na cidade, ali no bairro onde ele morava, na cidade, e depois uma rejeição no mundo todo, né? Daquela época. Então aqui, vamos lá para o versículo 5. Olha só o resultado disso. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É lógico que aqui está no sentido figurado, até exagerado, que Jesus não fez nenhum milagre. Fez, né? Tanto que fala aqui. O que quer dizer aqui? Que Jesus fez poucos milagres ali. Poderia ter feito muito mais milagres. Fala que Jesus só curou alguns enfermos, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Quer dizer, Jesus fez ali milagre. Muitas pessoas falam, é até um ditado comum, né, no meio evangélico, falam, profeta não tem honra na sua casa.
mas não liga para isso, gente. A gente não pode se basear nesse versículo para dizer assim, não vou falar de Jesus na minha família, não vou falar de Jesus na minha casa não, por meus parentes, porque, profeta não tem honra na sua casa, mas aqueles que honraram foram abençoados. Então isso não é desculpa para a gente não falar de Jesus, ou não orar pelos nossos familiares, ou no nosso trabalho, ali que as pessoas, eu trabalhei num banco 21 anos, as pessoas me conheceram antes de Jesus e depois de Jesus, mas eles viram a minha mudança, então eles me honravam, me tratavam como crente mesmo, sabiam que Jesus tinha mudado a minha vida, né, a partir daquele momento. Então, a gente não pode se apoiar nesse versículo isolado e falar, não, Jesus falou que profeta não tem honra na sua casa, então não vou falar de Jesus na minha família não. Só que quem creu em Jesus, ali em Nazaré, foi curado, foi abençoado, amém? Então fale de Jesus na tua família, fale de Jesus no teu trabalho. E tem crente que no trabalho, vocês já ouviram falar no crente 007? É o crente secreto. No trabalho ninguém sabe que ele é crente. Como pode isso? Não tem como a gente esconder isso. Mesmo sem palavras, pelas nossas atitudes, se alguém já chegou e falou, você é crente? É porque viu algo diferente em você, sem você falar nada. Então nós temos que mostrar para esse mundo, no nosso trabalho, para os nossos familiares, que nós somos do Senhor, que há uma diferença em nós, amém? Fala glória a Deus, fala glória a Deus, amém? Então aqui, fala que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, fez só alguns milagres, impondo as mãos sobre os enfermos. E aí o versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. Fala assim comigo, Jesus se admirou. Fala de novo, Jesus se admirou com a incredulidade. Então olha só, essa mensagem, eu coloquei um título aqui como uma pergunta. Jesus está admirado com você? Já já você responde, tá? Que a gente vai para uma outra parte agora. Esse texto está falando que Jesus esteve ali, na sua cidade, e ele fica admirado com a incredulidade daquelas pessoas. Jesus esperava estar ali, na sua cidade, e as pessoas crerem nele. Falar, não, ele sempre foi um rapaz diferente, ele não se misturava com os outros para bagunçar, nunca tirou pedra aqui no meu telhado, né? Nunca tocou minha campainha e saiu correndo, né? Nem tinha aquela, ou tinha de outro jeito, não era elétrico, né? Assim, né? Batia. Nunca fez igual o Joel, pegar morteiro e pôr dentro da caixinha do correio, só para explodir a tampa longe. Já quem riu é porque fez também, né? Então, né? Ela teve a caixa estourada. Se você morava lá no Belenzinho, pode ter sido eu, viu? Então era. Eu aprontei tanto quando era moleque, ainda bem que Jesus me salvou. Meu Deus do céu, né? Então aprontava. Naquela época, quem lembra da época que passava era uma Kombi, né? A perua Kombi. Os caras passavam a noite entregando leite nas casas. Alguém pegou essa época aí? As veiaradas aí? Carroça, Jesus amado, hein? O meu já era Kombi, já tinha carro. E olha só, eles passavam na rua, e eles era saquinho de leite, era, né, saquinho plástico assim, e eles pegavam e jogavam na casa, né? Era tudo portão baixinho e tal, jogavam ali na frente da casa, né? E a molecada ia atrás. Eu e os moleques, a gente ia atrás. Ele jogava e a gente recolhia. E só para furar o saquinho e tomar o leite, olha.
Não era para chegar e levar para casa, estava precisando de leite, nada disso, é coisa de moleque. Então a gente aprontava essas coisas, né? Então, Jesus esperava que eles vissem ali que ele era um rapaz diferente e acreditassem nele, mas só alguns acreditaram, só alguns. Vamos lá agora para Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8. Mateus 8. A partir do versículo 5. Mateus 8, a partir do versículo 5. Olha o que diz aqui. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Centurião era um soldado, ou mais do que um soldado, né? Era um homem responsável no exército romano por 100 homens. Era tipo de como se diria, um general ali, não sei qual a patente que fala aí, não sei muito disso. Mas era uma pessoa dentro do exército romano, ele era responsável por uma guarnição de 100 soldados. Então, por isso esse nome centurião, tá? Ele era responsável por 100 soldados. Diz aqui então que ele se apresenta a Jesus implorando. E o versículo 6, olha o que ele fala: Senhor, o meu criado jaz em casa. Deixa eu dar um parênteses aqui também. Alguém sabe o que significa essa palavra jaz? Está aparecendo aqui na tela? Coloca de novo, por favor. É porque eu estou sem o celularzinho aqui. A Letícia deve ter deixado na casa dela, não me falou nada. Tá? Senhor, o meu criado jaz em casa. O que quer dizer jaz? Alguém sabe? Não entendi o que falaram aqui. Está, o que mais? Morto. Porque geralmente a gente liga muito esse jaz e fulano jaz, né? Jaz fulano de tal, quer dizer que a pessoa está morta naquele lugar. Mas aí eu até procurei no dicionário. Então, lá vai cultura aí, hein? Então, jaz quer dizer o quê? Deitado, prostrado, nesse caso. A pessoa está deitada ou prostrada, ou, em outros sentidos, é morta, né? Então, geralmente eu uso essa palavra quando a pessoa está morta. Mas nesse caso aí, então, Senhor, o meu criado jaz em casa. Quer dizer, o meu criado está prostrado em casa, está deitado em casa. Mas nesse sentido aqui fica melhor prostrado. Vamos lá? Senhor, o meu criado está prostrado em casa, de cama. Então, por isso que eu falei, fica melhor prostrado que deitado. Se ele está deitado, está na cama, né? Então, está de cama. Então, Senhor, o meu criado está prostrado em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E olha o que Jesus fala, versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Glória a Deus, né? Jesus falou: eu vou lá então, vou na sua casa, eu vou curar esse homem. Ele está mal? Vou até lá. Mas olha o versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ele falou: Senhor, não vai em casa, não sou digno disso. Ele estava falando aqui: eu sou romano, eu não sou do seu povo. Mas era um homem temente a Deus. Até outro evangelho fala que ele manda construir uma sinagoga ali na cidade. Ele manda construir ali em Cafarnaum uma sinagoga. Ele paga a construção de uma sinagoga. Então, achando, né, o pessoal que fica escavando lá, naquela área ali de Israel, aqueles lugares lá, achou essa sinagoga. Então, este homem pagou, mandou construir uma sinagoga. Quer dizer, ele começou a crer
pelo que ele via ali acontecendo a respeito do Deus de Israel, ele creu no Deus de Israel a ponto de mandar construir uma sinagoga. Olha só, né, que maravilhoso. Então, Jesus falou: eu vou até a sua casa. E olha o versículo 8, né, ele fala: não, Senhor, manda só uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele fala: não, não vai em casa não. Eu não sou do seu povo, não pertenço ao seu povo. Eu sou romano, não precisa ir em casa não. Olha o versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Olha só o que este homem fala para Jesus. E até querendo que Jesus não se ocupasse com isso. Ele viu que Jesus estava ali orando, pregando. Ele vai até Jesus, ele fala a respeito do seu criado, do seu servo ali, mas ele não queria tirar Jesus dali. Ele não convidou Jesus, ele falou: Jesus, vá até em casa, meu criado lá está mal, eu gosto tanto dele, é um rapaz bom, trabalhador, né, está sofrendo. Não, ele só falou para Jesus a situação que ele estava. Jesus falou: vou até lá. Ele falou: não, eu sou uma pessoa que tem autoridade no exército, e eu pego para o soldado, eu falo: ó, vai, ele vai, Senhor. E eu falo para outro: vem, ele vem. Eu falo para o meu servo, faz isso, ele faz. Eu tenho certeza, Jesus, pela autoridade que você tem, o Senhor vai falar daqui, e o meu rapaz lá, o meu servo vai ser curado. Fala glória a Deus. Olha só que este homem fala para Jesus, versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Fala comigo assim: Jesus se admirou. Fala: Jesus se admirou com a fé. Jesus tinha se admirado com a incredulidade daquele povo de Nazaré, mas agora ele se admira com a fé desse centurião. E aí Jesus fala, versículo 10, eu vou ler de novo o começo. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só que maravilhoso. Jesus pega e fala para aquele povo que estava ali junto, falou, ele talvez fez uma cara de espantado, de paralisado ali, espantado com o que aquele homem falou. Ele fala para os outros, fala: nem em Israel eu achei fé como essa. E essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Muitas vezes Deus não tem achado fé na igreja dele, no povo dele. É por isso que não acontece tantos milagres. E às vezes uma pessoa que vem pela primeira vez, nem aceitou Jesus ainda, mas ela crê que o pastor vai orar, ela vai ser curada. Eu oro e ela, pá, é curada. E às vezes o crente, a pessoa às vezes está tanto tempo na igreja, no momento da mensagem, da oração, ou está vendo rede social, ou está viajando, pensando: puxa, chegar em casa eu ainda vou lavar a roupa, põe a roupa para secar, amanhã tenho que fazer a marmita para o meu marido trabalhar, e ele é enjoado, meu Deus do céu, né? Eu ia contar uma piada, mas hoje eu nem sei se pode ficar contando muito. Vamos contar, era 3 trabalhadores, construção civil, estavam no alto do prédio, pararam para almoçar. E eles foram pegar a marmita e falaram: ó,
Falou assim, ó, se a minha mulher pôs ovo nessa marmita hoje, eu vou pular daqui. Ele abriu a marmita, tinha um ovo. Pum! Pulou, morreu. O outro falou, se minha mulher pôs ovo, se tiver ovo nessa minha marmita hoje, eu pulo daqui. Pulou. E tinha um outro só assistindo a partida, né? E aí o japonês, né? O Manuel. O japonês falou, se tiver ovo... É que ele ficou um tempo, o japonês ficou um tempo lá em Portugal, ele pegou o sotaque. Ele falou, se tiver ovo aqui no meu marmita, eu pulo disso aqui. E ele abriu a marmita, tinha um ovo. E ele pulou, se matou. E aí correu o assunto, tudo. Aí foram entrevistar a mulher do japonês, né? Do Manuel. E a japonesa chamava Maria, olha que coisa interessante, né? Ele falou, Maria, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, o rapaz falou que eles falaram que se tivesse ovo na marmita ia se matar, mas o interessante é que quem preparou a marmita dele ontem foi ele mesmo, né? Eu não entendo isso, né? Essa japonesada é fogo. Tá só para você rir um pouquinho também, de quinta-feira também, né? Para você dar um pouco de risada. Então, aqui onde é que eu estava? Ficar contando piada? Então, este homem aqui chama a atenção de Jesus. Jesus fica admirado, porque ele não encontrou tanta fé assim nem no meio do seu povo. Ninguém de Israel falou para Jesus alguma vez, não, Senhor, não precisa ir até em casa, manda uma palavra, dá só uma palavra e o milagre vai acontecer. Não, todos queriam que Jesus fosse na sua casa, tocasse a sua vida, falasse diretamente com ele, e não precisa disso. Você pode ser curado no meio da pregação, amém? Você pode estar aí bonitinho, ouvindo essa mensagem, e Deus já está tocando a tua vida e te curando. Ou então quem ficou em casa doente, Deus já está visitando e curando esta vida. Fala glória a Deus. Nós como igreja temos que crer dessa forma, porque nós já conhecemos tão bem a Deus, já conhecemos tão bem a Jesus, conhecemos a história já toda. Já sabemos que Jesus, ele realmente era o Filho de Deus quando estava aqui na terra. Ele é o Filho de Deus ainda, mas vamos falar em termos terrenos. Realmente Jesus era o Filho de Deus, ele foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós já temos todas essas informações, já sabemos que Jesus realmente é Deus, é Filho de Deus, é o Senhor. E a igreja ainda está bobeando. Então se prepare que hoje Deus tem uma palavra para a tua vida, para transformar a tua vida. Diga glória a Deus. Jesus então ele fala aqui, versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui dá uma dura no povo de Israel. E muitas vezes Deus dá dura em nós para que a gente acorde. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Fala glória a Deus, fala glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e dar um glória a Deus bem forte, dizer aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha só, Jesus exalta a fé daquele homem. E a gente vai ver na palavra de Deus um pouquinho sobre fé bem rápido. Versículo aí, Hebreus 11.
Hebreus 11, o que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha só o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu não estou vendo ainda. Isso é fé. Fé é saber, vai acontecer. Eu orei, Deus já falou comigo, Deus deu sua palavra, na sua palavra já diz isso, então eu espero, eu tenho certeza, vai acontecer. Isso é fé. E eu aprendi, me contaram essa história, o pastor Nelson, quando eu era novo convertido, ele deu o exemplo de fé. Ele falou que fé é como um menininho que chega na entrada do porão de uma casa, ali onde ele morava. O seu pai tinha descido até o porão, e o menininho, o seu filhinho, chega ali e fala: pai. Aí o pai responde: oi, filho. Aí ele fala: pai, eu quero ir aí com o senhor. E o pai fala: então pula, filho, pode pular. Ele fala: mas eu não estou te vendo. E o pai falou assim: mas pode pular, porque eu estou te vendo. Pode pular que o papai vai te pegar. E o menino, não vendo o pai, ele pulou. E o pai agarrou ele. Isso é fé. É quando a gente se joga nos braços de Deus, mesmo não vendo nada. A gente tem a certeza que se o pai falou, ele vai cumprir. Amém? Isso é fé. É se jogar, crendo no que Deus falou. E o versículo 6 é de Hebreus 11, versículo 6. Olha o que fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só esse pedaço aí. Então, a gente vê que a incredulidade desagrada a Deus. Então nós temos que crer e saber disso. A nossa vida seria tão melhor se nós tivéssemos fé de verdade. Saber, eu estou passando esse momento difícil, mas Deus prometeu suprir todas as minhas necessidades. Ele vai fazer. Deus já falou comigo sobre isso. Tem pessoas às vezes que Deus fala diretamente. Às vezes numa palavra, numa pregação, num louvor, num testemunho, a pessoa sente: não, Deus está falando comigo através dessa pessoa. E a pessoa ainda duvida que Deus vai fazer. Então nós temos que agir com fé. O que é fé? A certeza de que eu não estou vendo, mas eu sei vai acontecer. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele espera isso de nós. Porque Deus, ele trabalha no campo da fé. Por isso que fala aqui em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus se eu não agir com fé, crendo. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Amém? Fecha os teus olhos. Eu gostaria que vocês